que o mar engrandece. Louvor ao nome de justiça coroado. Louvor ao nome das nações adoram. Justiça coroado, louvor das nações adorar, louvor ao nome, louvor ao nome que nos deu dom da vida. Louvor ao nome que nos faz respirar. Louvor ao nome que cria amanhã. Louvor ao nome que eu ouço minha alma cantar. Jesus é o nome que cura os enfermos. Jesus é o nome que levanta os mortos. Jesus é o nome que faz tremer o inferno. Jesus é o nome que nos dá liberdade. Esta manhã Jesus é o nome que cura os enfermos. Esta manhã levanta o nome de Jesus. Jesus é o nome que levanta os mortos. Jesus é o nome que faz tremer o inferno. Jesus é o nome que nos dá liberdade. Louvor ao nome, louvor ao nome. Vamos adorar Jesus esta manhã, aleluia. Que criou o céu, o nome mais lindo. Louvor ao nome que o mar engrandece.
coroado, de justiça coroado. Louvor ao nome das nações adorado, das nações adorado. Obrigado, Jesus. Louvor ao nome que nos deu o dom da vida. Aleluia. Louvor ao nome que me faz respirar esta manhã. Louvor ao nome que cria amanhã. Louvor ao nome que se minha alma cantar. Louvor ao nome que nos deu da vida. Louvor ao nome que nos faz respirar. Louvor ao nome que cria amanhã. Vamos adorá-lo. Que assim a alma cantar. Jesus é o nome que cura os enfermos. Jesus é o nome que levanta os mortos. Sim, eu creio. Jesus é o nome que faz tremer o inferno. Aleluia. Jesus é o nome que nos dá liberdade. Só mais uma vez. Jesus é o nome que cura os enfermos. Jesus é o nome que levanta os mortos. Jesus é o nome que faz tremer o inferno. Jesus é o nome que nos dá liberdade. Jesus é o nome que cura os enfermos. Jesus é o nome que levanta os mortos. Sim, eu creio, sim, eu creio. Jesus é o nome que faz tremer o inferno. Aleluia. Jesus é o nome. Levanta a tua voz esta manhã. Jesus é o nome que cura os enfermos. Jesus é o nome que levanta os mortos. Jesus é o
faz tremer o inferno. Jesus é o nome. Instrumental. Levanta a tua voz esta manhã. Yeshua, tu faz tremer o inferno. Jesus é o nome que nos dá liberdade. Jesus, e a igreja declara: Jesus é o nome que cura os enfermos. Vamos declarar juntos em fé: Jesus é o nome que levanta os mortos. Aleluia. Jesus é o nome que faz tremer o inferno. Jesus é o nome. Jesus é o nome que nos dá liberdade. Oh Deus, Jesus é o nome. Jesus é o nome que te dá liberdade de toda a doença, de toda a enfermidade. Jesus, Jesus é o nome que nos dá liberdade. Continua a tocar, Inês. Aleluia. Pai, nós te louvamos, Deus, nesta manhã, Senhor. Aleluia. Ó Deus, Todo-Poderoso Deus. Amém. Pai, nós servimos um Deus poderoso, Senhor. Um Deus que habita numa luz inacessível. Um Deus que está rodeado de anjos e de querubins e de serafins e que cantam: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Aleluia. Deus, nós servimos um Deus poderoso, Senhor. Um Deus poderoso, um Deus que criou todas as coisas. Pai, obrigado pelo privilégio que temos esta manhã de te amar e de te adorar, Jesus, e de exaltar o nome que é sobre todo o nome de Jesus, o nome que cria amanhã. Tu crias amanhã, Jesus. O Senhor cria amanhã. O Senhor cria amanhã. O Senhor cria cada dia. Aleluia. Obrigado, Espírito Santo. Amém. Deus vai abençoar o teu coração esta manhã. Amém. A presença de Deus está aqui. Aleluia. Deus vai te abençoar com... Eu atreveria-me a dizer que Deus vai te abençoar com o seu bálsamo, com o seu cheiro, com a sua presença. Eu não sei explicar muito bem. Entrega o teu coração a Jesus. Amém. Deixa o teu coração se derreter diante dele. Aleluia. Deus é tão bom. Ele está aqui. Amém. Oh Deus. Espírito Santo. Amém. Ele é o nosso melhor amigo. Deus, a tua igreja te agradece, Deus, esta manhã, porque não estamos sós, Deus. Tu deixaste outro Consolador, Deus. Não nos deixaste órfãos, Deus. Deixaste o Espírito de verdade, que nos guiará em toda a verdade. E que Ele revelaria o teu coração, Senhor. Deus está aqui. Deixa o Espírito Santo tocar o teu coração.
Dedica este tempo só a Ele, por favor. Dedica este tempo só a Ele. Amém. A palavra de Deus diz que Deus é um Deus zeloso. Os ingleses traduziram jealous God, um Deus ciumento. A nossa Bíblia está traduzida como um Deus zeloso, mas Ele é um Deus ciumento. Ele é um Deus ciumento. Ele quer só o teu coração tem que ser só dele, de mais ninguém. Então, neste tempo de louvor e adoração, entrega o teu coração a Jesus. Aleluia. Eu vejo o Senhor. Ele é um Deus poderoso. E as suas vestes enchem o templo. Eu vejo o Senhor elevado nas alturas. Mais forte. Eu vejo o Senhor, as suas vestes enchem o templo. Vejo o Senhor elevado nas alturas. Os anjos clamam, Santo, Santo é o Senhor. Os anjos clamam, Santo, Santo é o Senhor. Vejo o Senhor, vejo o Senhor, as suas vestes, e as suas vestes enchem o templo. Eu vejo o Senhor elevado nas alturas. E os anjos clamam, Santo, Santo é o Senhor. Os anjos clamam, Santo, Santo é o Senhor. E os anjos clamam, Santo, Santo é o Senhor. Os anjos clamam, Santo, Santo é o Senhor. E um anjo trouxe fogo aos meus lábios. A minha culpa Ele levou, e o meu pecado foi perdoado. E um anjo
Santo, Santo é o Senhor. Amém, Jesus. É santo. Mais forte.
aleluia. Estou em mim, tu estás em mim. Estou em mim e tu estás em mim. Quão doce, quão doce o som do teu amor por mim. Do teu sangue nasceu doce melodia. Tremenda graça que me salvou. Precioso presente, melhor que o ouro. Jeová Rafa, Jeová Jireh, Jeová Jireh, Yahweh Shammah, Yahweh Shammah, Ele é Elolam, Elolam, Yahweh Shammah, Ele é Leon, Ele é Leon, Yahweh Ha, Yahweh Ha, El Shaddai. Yahweh Rafa, Yahweh Jireh, Yahweh Shammah,
manhã nós declaramos: Tu és El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Jeová Rafa, o Deus que sara. Jeová Jiré, o Deus que é a nossa provisão. Yahweh Shammah, Deus presente. El Olam, o Deus eterno. Yahweh Shalom, o Deus de paz. El Elyon, não há outro igual a ti. Yahweh Raá, Ele é o meu pastor. Que o Senhor vos possa abençoar grandemente. Amém. Vamos ouvir a palavra de Deus. Amém. Bom dia. Obrigado por este tempo. Obrigado por deixarem Deus falar aos vossos corações. E desejo que nós possamos ouvir Deus falar esta manhã. Amém. Ouvir Deus falar através daquilo que Deus tem proposto no nosso coração. Amém. Através do Espírito Santo. Eu quero ler um texto das Escrituras que sustenta aquilo que eu vou falar hoje, Marcos 11. É um texto sobejamente conhecido, foi Jesus que falou acerca deste texto. Jesus teve este discurso com os seus discípulos. Marcos 11, 22 e 23 é a base da nossa reflexão hoje. E fala acerca o texto diz: tende fé em Deus, ou tende a fé de Deus. E Jesus disse, se alguém disser a este monte, sai daqui, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, crendo que isso será feito. E depois diz todas as coisas que nós orarmos, crendo nós, vamos ter essas coisas. Mas eu vou ler o texto de Marcos 11, 22, 23 e 24. Jesus disse: tende fé em Deus. Este texto surge, este discurso surge logo a seguir ao facto de Jesus ter amaldiçoado a figueira e a figueira ter ficado seca. E Jesus disse: tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. E depois Jesus acrescenta: por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede ou recebestes, e será assim convosco. E há aqui uma palavra interessante que cria alguma amplitude na forma como Deus nos responde. Diz que todas as coisas que nós pedirmos, crendo, nós já recebemos. Então há aqui um sentido interessante, é que Deus diz que se nós pedirmos e se não duvidarmos no nosso coração, esta é a chave, este é o segredo. E eu quero ler outro texto em Romanos 10, 8. Romanos 10. Ainda que a base da nossa reflexão seja Marcos 11, mas quero também ler Romanos 10, que sustenta isso que eu estou a dizer agora, isto que o Espírito Santo tem colocado nos nossos corações. Romanos 10. Romanos 10, 8, diz o seguinte: porque se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca, no teu coração, isto é a palavra da fé que pregamos. E diz o versículo 9: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. 10. Porque com o coração se crê para a justiça
e com a boca se confessa a respeito da salvação. Há aqui uma coisa interessante. Primeiro princípio acerca da boca e do coração. A Bíblia diz que a boca fala aquilo que está no coração. Então nós falamos aquilo que nos enche. Nós falamos aquilo que está dentro de nós. Nós falamos aquilo que está no nosso coração. E é interessante uma coisa. Deus sempre disse aquilo que Ele quis dizer. Deus nunca disse nem mais nem menos do que aquilo que Ele quis dizer. Ou seja, quando Deus criou os céus, quando Deus criou todas as coisas, Ele sempre só disse aquilo que Ele queria dizer. Nós, por vezes, dizemos a mais ou dizemos a menos do que aquilo que nós queremos dizer. Deus sempre disse aquilo que estava no seu coração. E Jesus disse que Ele só fazia, ou que só dizia, aquilo que Ele via o Pai fazer e aquilo que Ele ouvia o Pai falar. Então há aqui um segredo. É que nós falamos aquilo que está dentro de nós. Nós falamos aquilo que está no nosso coração. Então aquilo que sai da nossa boca é aquilo que está dentro de nós. Aqui a questão é que muitas vezes nós não falamos aquilo que Deus quer falar. Deus sempre só falou aquilo que Ele quis falar. E na maioria dos casos, a maioria dos cristãos às vezes fala aquilo que o diabo fala. Porque nós falamos aquilo que não está no coração de Deus. Nós falamos aquilo que Deus não quer falar. Nós falamos para além daquilo que Deus quer falar, ou falamos muito menos do que aquilo que Deus quer falar. Então Jesus disse que Ele só falava aquilo que ouvia o Pai dizer, aquilo que o Pai lhe disse. Ele só fazia aquilo que via o Pai fazer. Então há aqui a primeira chave. Nós dizemos tudo o que está dentro do nosso coração. Nós falamos aquilo que está dentro de nós. Nós falamos aquilo que nos enche. É interessante referir aqui uma coisa, é que as nossas palavras são sementes. E quando eu falo, eu estou semeando alguma coisa. Aqui o discurso de Jesus, em Marcos 11, ele diz que vós tendes a fé de Deus, ou fé em Deus, ou fé em Deus continuamente. É importante referir isso, porque nós temos a fé de Deus e a Bíblia diz que Deus deu uma medida de fé a cada um de nós. Então há aqui um segredo nesta chave. Nós falamos aquilo que está dentro do nosso coração, mas Jesus também disse que nós falamos ao monte e que o monte se move para o mar se nós não duvidarmos no nosso coração aquilo que nós falamos, isso vai acontecer. E se nós orarmos, e aquilo que nós oramos, aquilo que nós pedimos a Deus, crendo, isso nós vamos receber todas as coisas que nós pedimos, segundo a sua vontade, isso vai acontecer, se nós não duvidarmos em nosso coração. Então aqui o primeiro segredo, a primeira chave é que nós falamos tudo o que está dentro do nosso coração. Deus falou tudo o que estava no seu coração. Deus nunca disse nada a mais nem nada a menos do que aquilo que devia dizer. Jesus só disse aquilo que ouvia o Pai dizer, e Deus sempre falou. E todas as palavras que Deus pronunciou foram sementes que geraram matéria. Geraram matéria. E se nós formos ver Gênesis fala pelo menos 10 vezes que Deus disse. Deus disse, Deus disse, Deus disse, Deus disse, Deus disse. Uma coisa interessante é que quando nós dizemos alguma coisa, quando Deus diz alguma coisa, são refletidas ondas sonoras, e está provado cientificamente que a matéria, a constituição da matéria também é composta de ondas sonoras. Então, quando nós dizemos alguma coisa que Deus diz, nós estamos a refletir aquilo que a palavra vai produzir, mas nós falamos aquilo que está dentro do nosso coração. Então, se nós tivermos a palavra de Deus no nosso coração, isso vai ser refletido através da nossa boca, e isso vai gerar a construção, vai gerar a concretização da realização da vontade de Deus materializada nesta terra em nós. Agora, há aqui uma coisa interessante. Jesus disse, vocês têm fé de Deus, ou fé em Deus continuamente. Se vocês disserem este monte, porque eles ficaram admirados do facto de Jesus ter amaldiçoado a figueira e no outro dia a figueira estar seca. E Jesus disse, se vocês tiverem, se vocês falarem à montanha, mas se não duvidarem no vosso coração. Então há aqui um segredo. A palavra duvidar, em grego, é a palavra separar. Então o que é que Jesus está a dizer? Se eu falar com a minha boca, mas se não separar o meu coração daquilo que diz a minha boca, ou se não separar a minha boca, aquilo que ela diz, daquilo que eu creio no meu coração, então isso vai se concretizar. O problema é que a maioria de nós falamos alguma coisa, mas não acreditamos no nosso coração que isso possa realizar. Por vezes nós falamos, a Bíblia diz que nós falamos aquilo que está dentro do nosso coração, mas mesmo quando nós temos aquilo de Deus dentro do nosso coração, às vezes duvidamos que aquilo que está dentro de nós, a voz de Deus, a palavra de Deus, se possa realizar. Quando nós duvidamos, há uma separação entre aquilo que diz a nossa boca e aquilo que é constituído no nosso coração. É interessante uma coisa.
Deus, ao longo da história da humanidade, sempre pediu uma coisa ao homem. Sempre, sempre, sempre. É aquilo que distingue entre os filhos de Deus e aqueles que não são filhos de Deus. O que é que Deus pediu sempre ao homem? Que ouvisse a sua voz. Então o que é que acontece? Quando nós ouvimos a voz de Deus, isso vai armazenar-se no nosso coração. Qual é a segunda chave? A primeira chave é que nós falamos tudo o que está no nosso coração, aquilo que nos enche. Deus falou tudo o que estava no seu coração. E Deus sempre falou para realizar coisas. E Gênesis disse várias vezes que Deus disse. O segundo segredo é que aquilo que está no nosso coração, que é refletido pela nossa boca, não pode suscitar dúvida. Não pode estar separado. Ou seja, nós dizemos alguma coisa com a nossa boca, mas nós duvidamos daquilo que está no nosso coração. Então, como é que nós podemos realizar? Este é o segredo. Como é que nós realizamos na oração a vontade de Deus que é concretizada na nossa vida, as promessas de Deus concretizadas na nossa vida? Se o nosso coração não duvidar daquilo que está dentro dele, que é a vontade dele, que é a vontade de Deus, que depois é pronunciado na nossa boca. E há uma coisa interessante, a Bíblia diz, há uma relação sempre, esta é a terceira chave, há uma relação sempre entre a boca e o coração. Ao longo da Bíblia, quando lemos a Bíblia, há sempre uma relação entre a boca e o coração, a boca e o coração, a boca e o nosso espírito. O que a boca diz e o que está dentro de nós, no nosso coração. E é interessante refletir, porque a palavra de Deus diz lá em Romanos 10, se eu confesso com a minha boca para a justiça e creio com o meu coração que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, então eu sou salvo. Então há aqui uma dinâmica, há aqui uma interligação, uma simbiose entre a boca e o coração. O que a boca diz e o que o coração não duvida, o que o coração crê. Então, Jesus disse, vocês têm a fé de Deus. A fé é o poder dinâmico, é o poder dinamizador desta relação entre a boca e o coração. A fé é sustentada pela palavra. Se eu tenho a palavra dentro de mim e eu não duvido dela, é aquilo que enche o meu coração. A boca vai falar aquilo que enche o meu coração. Se eu tenho a palavra, o importante é não duvidar dessa palavra. Porque Deus, quando gerou, Deus falou sempre, Deus, quando criou, Deus falou sempre a sua palavra. E é interessante verificar uma coisa. Deus, quando falou para concretizar ou realizar ou materializar alguma coisa, Deus sempre pôs a sua fé nisso. Deus é um ser de fé. Ele pôs fé naquilo que ele disse. Ele pôs a fé necessária para criar o sol. Ele pôs a fé necessária para criar a lua. Ele pôs a fé necessária para criar os peixes. Ele pôs a fé necessária para criar o fundamento. Ele pôs a fé necessária para criar o homem. Então, sempre que Deus queria criar alguma coisa específica, ele punha a fé necessária nisso. E a palavra saía da sua boca. Então, Deus falava o que estava no seu coração, pondo a fé necessária para materializar alguma coisa. E a Bíblia diz, vós tendes a fé de Deus. É interessante pensar neste projeto, neste sentido, nesta dinâmica. O quê? É que a boca tem que falar o que está dentro do coração, mas eu não posso duvidar para que a boca concretize aquilo que está no coração. Eu não posso duvidar pela fé, eu não posso duvidar em fé aquilo que Deus colocou no meu coração. E é interessante uma coisa. Lá em Marcos 5, há uma história interessante, que é uma história que eu amo, que é a mulher do fluxo de sangue. E a mulher do fluxo de sangue, e as palavras são sementes. Sempre que nós lançamos palavras, elas materializam coisas. É interessante verificar aqui uma coisa, uma à parte. É que o único ser que foi criado à imagem e semelhança de Deus foi o homem. Os animais não têm a capacidade de se expressarem como nós. Então, todo o som dos animais não tem a criatividade, o poder da criatividade que o homem tem. Então o homem, quando reflete palavras, essas palavras vão produzir alguma coisa, porque elas são sementes. Jesus disse que nós iríamos ser julgados por tudo o que nós dissermos, mesmo que seja inadvertidamente. Tudo o que sai da nossa boca vai constituir um julgamento, ou bom ou mau, porque vai sair da nossa boca, e a nossa boca fala aquilo que está dentro do nosso coração. E então as palavras são sementes que se vão materializar em alguma coisa, vão criar substância. E então o que é que acontece? Sendo nós agentes criativos, criados à imagem, segundo a semelhança de Deus, só nós temos criatividade, e há um poder na criatividade. O diabo não tem essa criatividade, que ele não foi criado à imagem e semelhança de Deus. Como é que o diabo consegue ter poder para realizar alguma coisa? Através da criatividade e do poder das nossas palavras que nós lhe proporcionamos. Então, quando nós dizemos alguma coisa negativa,
acerca de nós, acerca de alguém, acerca das circunstâncias, acerca do país, o diabo vai aproveitar essas palavras que têm um poder criativo, uma energia criativa para poder materializar alguma coisa negativa. Mas, chave principal, a boca tem que falar o que o coração crê. E o coração não pode estar separado da boca. Ou seja, duvidar é estar separado. É a boca dizer uma coisa e o coração não crer naquilo que está dentro dele, segundo a palavra de Deus. Então, o que é que acontece em Marcos 5? Há uma mulher que tem um fluxo de sangue, que sofre há 12 anos com esse fluxo de sangue, não tem solução clínica, não tem solução nenhuma para o seu problema, tinha gasto o dinheiro todo, já tinha consultado uma série de médicos. E Marcos 5 diz o seguinte, que aquela mulher dizia, se eu tocar nas vestes de Jesus, eu serei curada. Então há aqui um primeiro princípio, ela falava com a boca. Esta palavra é um termo em grego, no tempo do verbo, que quer dizer que ela dizia, e ela voltava a dizer, e ela voltou a dizer, e ela repetiu aquilo vezes sem conta, ela foi falando aquilo. Muitas vezes, se eu tocar nas vestes de Jesus, eu serei curada. Quantas vezes ela disse? A Bíblia não fala, mas o facto de estar ali aquela expressão naquele tempo dizia, significa que ela disse variadíssimas vezes. Se eu tocar nas vestes de Jesus, eu serei curada. Na maioria dos casos, nós oramos uma vez, dizemos uma vez, e depois quando as coisas não se concretizam, nós já não falamos mais. Mas o facto é que aquela mulher disse aquilo diversas vezes. Está lá em Marcos 5, versículo 28. A mulher do fluxo de sangue, ela disse, se eu tocar nas vestes de Jesus, ela repetiu aquilo. As vezes que foram necessárias repetir. Se eu tocar nas vestes de Jesus, eu serei curada. Mas ela repetiu aquilo só da sua boca? Não, porque depois em Mateus 9 diz que ela falou consigo mesmo, para si mesmo, dentro de si mesmo. É um termo que diz que ela falou dentro de si mesmo. Então a mulher não só falou com a boca, mas Mateus 9, 21 diz que ela dizia de si mesmo. O que é que isto quer dizer? Ela dizia do seu coração. Então o que ela dizia com a sua boca era aquilo que ela dizia do seu coração. O que ela dizia com a sua boca, a semente que ela semeava com a sua boca, era a semente que saía através da fé do seu coração. E ela cria naquilo. Ela não duvidava. A boca falava que o coração estava cheio. E o coração não duvidava, não estava separado daquilo que a boca dizia. Ela foi falando e ela gerou uma fé dinâmica, ela gerou um sentido dinâmico na construção do seu vocabulário, na construção da sua fé, na construção da sua certeza de que aquilo que ela dizia era aquilo que estava do seu coração. Então ela dizia com a sua boca, e ela disse muitas vezes com a sua boca, se eu tocar nas vestes de Jesus, eu serei curada. Provavelmente quando ela ouviu falar de Jesus e que Jesus entrava na cidade de Cafarnaum e que Jesus vinha do mar, porque Jesus tinha acabado de chegar da terra dos Gadarenos e tinha chegado à praia, e Jairo, que era o chefe da sinagoga, tinha ido ter com Jesus para que ele curasse a filha, e Jesus percorre até ao centro da cidade, percorre os caminhos até ao centro da cidade. A mulher que ouviu falar de Jesus, ela não podia sair, porque ela era considerada imunda, não podia tocar em Jesus, não podia ter um relacionamento social com ninguém. Ela disse, olha, eu ouvi falar de Jesus. Então, ela disse diversas vezes, se eu tocar nas vestes de Jesus, eu serei curada. Parecia uma coisa impossível, porque ela não podia sair de casa, ela não podia estar junto de ninguém, ela não podia tocar em Jesus. Se ela tocasse em Jesus, tornava Jesus impuro, segundo o conceito farisaico. Então, ela não podia tocar em Jesus, mas ela disse, se eu tocar, ela não disse, não vai acontecer nada. Ela não disse, se eu tocar, vamos ver o que é que vai acontecer. Ela não disse, se eu tocar, vão-me repreender, vão-me mandar embora. Ela disse, se eu tocar nas vestes, eu serei curada. Então ela falou isso com a boca dela. Ela falou diversas vezes com a boca dela isto, mas depois ela também falou com o seu coração. Mas com o seu coração ela também disse, se eu tocar nas vestes, eu serei curada. Então há aqui uma junção, isto é a chave. A junção é aquilo que eu falo com a boca, é aquilo que está no meu coração, primeira chave, aquilo que me enche, é aquilo que eu falo. Então aquilo que eu falo, seja negativo ou positivo, é aquilo que está dentro de mim, é aquilo que está dentro do meu coração. Mas se eu falar aquilo que está no meu coração, que é positivo,
que é de acordo com a palavra de Deus, eu não posso duvidar disso. Não há uma separação entre aquilo que eu falo com a boca e aquilo que eu falo com o coração. E o que é que materializa a promessa de Deus na minha vida? Aquilo que eu falo com a minha boca, eu tenho que ter a certeza que aquilo é inabalável no meu coração. Não há dúvida, não restam dúvidas. Aquilo que o meu coração diz é aquilo que a minha boca diz. Então aquela mulher foi curada porque não suscitou qualquer dúvida no seu coração e não desistiu de falar com a sua boca. Mas há outro termo, outra versão da Bíblia que diz que ela pensou. Ela sempre pensou. Ela pensou para si mesma. Ela falou da boca, ela falou do coração, mas ela pensou para si mesma. Então há aqui uma correlação entre os três agentes da nossa fé. A nossa boca, o nosso coração e a nossa mente. O pensamento daquela mulher teve a capacidade, o poder de realizar alguma coisa. Ela não só teve a certeza no coração, uma certeza inabalável, ela falou no coração, ela falou na mente, porque diz que ela pensou, se eu tocar nas vestes, eu serei curada, e ela falou com a boca. Qual é a importância de falarmos com a boca? É que nós temos a certeza no coração, mas para se materializar alguma coisa em termos de autoridade nesta terra, temos que falar. Porque a expressão da nossa boca é a expressão da nossa autoridade. Então Jesus disse, olha, vocês viram a figueira secou, e depois Jesus disse, vocês têm a fé de Deus, se disserem, e aqui diz pelo menos 3 vezes a palavra dizer. 3 vezes. Jesus disse, se disserem a este monte, sai daqui e lança-te no mar, e não duvidarem no vosso coração, aquilo que estão a dizer, assim será feito. Então Jesus repete 3 vezes a palavra dizer, o que é importante dizer porque reflete o nível de autoridade que nós temos. O que é que acontece? E esta é a última chave. O que acontece é que nós normalmente, nós dizemos, mas não queremos. Ou então se queremos, duvidamos. Então só falar não chega. Porque há pessoas que depois parece que têm uma fé patética. Têm um discurso patético, um discurso sem substância. Porque falam, não acontece nada. Porquê? Porque falta-lhes o coração estar em simbiose com aquilo que a boca diz. Então, o importante é que aquilo que eu falo seja sustentado pela fé, pela palavra que está no meu coração. Então, qual é o segredo? Se eu falar, não acontece nada. Se eu apenas crer, não acontece nada. Sabem porque é que não acontece nada se eu apenas crer? Porque a Bíblia diz que os demónios também creem, mas tremem. Então os demónios não realizam nada apenas por crer. Eles creem que Jesus é o Filho de Deus, mas não realizam nada. Então, às vezes nós entendemos, eu creio muito, ok? Creio muito, mas não realiza nada. Eu falo muito, fala muito, mas também não realiza nada. Porque há aqui esta conjugação de 2 fatores importantes, crer e falar. Crer e falar. Sustentar a fé, sustentar a certeza no coração, uma certeza inabalável, através da palavra. Eu creio, eu vou pensar nisso. Logo, se eu creio e penso, eu vou falar. Então, por isso é que há muitos crentes que oram e não acontece nada, porque eles duvidam no seu coração. E há muita gente que fala aquilo que o diabo fala, porque o coração está cheio daquilo que é irregular, daquilo que não faz sentido, daquilo que é promíscuo, daquilo que não tem nada a ver com a fé. Não tem nada a ver com a palavra. Falam-se coisas tão perversas, tão negativas, tão cáusticas, tão cruéis, tão cheias de dúvida. Então, às vezes eu estou a falar aquilo que o diabo quer falar ao mundo. Porque o meu discurso não tem nada a ver com a palavra de Deus, nem com a sua vontade. Jesus disse, eu falo sempre aquilo que eu sou o Pai falar. Então, o segredo é este. Eu tenho a palavra dentro do meu coração, porque Deus pretendeu do homem, aqueles que são seus filhos, desde a fundação do mundo, desde a criação do homem, o que Deus sempre pretendeu é que o homem ouvisse a voz de Deus. Ouvindo a voz de Deus, eu tenho uma substância no meu coração, que é a sua palavra, que vai sustentar a minha fé. Essa fé vai dinamizar uma certeza inabalável, vai constituir uma certeza inabalável no meu coração, que vai ser projetada para a minha mente. Eu vou pensar como a mulher do fluxo de sangue, eu sou curado. Tenho a certeza, vou dizer dentro do meu coração, vou pensar que vou ser curado e depois eu vou falar isso. Então qual é esta chave? A chave é, se eu falar apenas sem
sem certeza de fé, duvidando, separando o meu coração daquilo que diz a minha boca, eu não vou alcançar nada. Se eu apenas crer e não falar, também não vou alcançar nada, porque a expressão das palavras é a expressão da autoridade. Deus projetou a sua autoridade quando ele disse diversas vezes em Gênesis. Disse Deus, disse Deus, disse Deus, disse Deus, disse Deus, e falou Deus, e Deus falou. Deus falou o quê? O que estava no seu coração. E o que ele pensou. Ele disse, vamos fazer o homem. Estava no seu coração e no seu pensamento. Ele falou e realizou. Então eu quero terminar esta reflexão com o seguinte. Uma reflexão simples. Este é o segredo. O segredo da oração. O segredo da vida. A oração é uma questão de sobrevivência. É uma questão de vida. Então quando nós oramos, nós podemos realizar as promessas de Deus para a nossa vida. Quando? Quando falamos com a nossa boca. Quantas vezes? As vezes que forem necessárias para realizar como a mulher do fluxo de sangue. Quando tivermos uma certeza inabalável do nosso coração e pensarmos nisso. Então esta é a conjugação de fatores, é a chave que eu considero uma chave maior para que nós possamos realizar em oração tudo aquilo que Deus pretende para a nossa vida. Ou seja, nós queremos e falamos, nós queremos e falamos. E eu vou terminar. Não é suficiente apenas crer, porque os demónios creem e eles tremem. E também não é suficiente apenas falar, porque falar sem fé, sem substância de certeza no coração, é uma fala patética, vazia de substância, vazia de dinâmica. Então, eu tenho que convencer o meu coração que aquilo que Deus falou já é meu. E esta é a certeza. Eu tenho que convencer o meu coração que aquilo que Deus falou já é meu. Já é meu, já é nosso, porque diz a Bíblia que Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Antes da fundação do mundo, Ele fez isso para nós. Eu vou terminar com uma coisa simples, que não era para colocar aqui nesta reflexão. A Bíblia diz lá em Coríntios que nós somos justos. E não é por causa das nossas obras que nós somos justos. Não é por causa daquilo que nós fazemos. Não é por causa de nada que nós fazemos. Nem religioso, nem físico, nem moral. Não é por causa disso que nós somos justos. Nós somos justos em Cristo. Se nós somos justos, o que é que vai acontecer? Às vezes, quando pecamos, nós achamos ridículo o facto de sermos considerados justos. Mas o facto é que somos. Mesmo quando pecamos e nos arrependemos, somos justos na mesma. Porque não é por causa das nossas obras que nós somos justos. É por causa de Cristo em nós. Então, nós somos justos. Nós somos justos. Nós somos justos. E a Bíblia diz que Deus abençoa os justos. Então, o que é que vai acontecer? Quando eu peco, o diabo vai tentar segredar-me que eu não sou justo. E quando eu digo eu sou justo, eu vou parecer que aquilo é ridículo. Eu vou dizer, isto é ridículo, então eu pequei. Eu não fiz as obras que devia de fazer. Mas o facto é que eu sou justo. Eu sou sempre justo em Cristo, por causa de Cristo. Cristo em mim me torna justo. Quando eu me torno justo, eu tenho acesso e eu sou justo em Cristo. Não por causa das minhas obras, não por causa do meu pecado. Porque quando eu me arrependo, eu sou sempre justo. E quando eu sou justo, as bênçãos de Deus vão se refletir na minha vida. Como é que elas são concretizadas? Eu convenço o meu coração que aquilo que Deus falou e aquilo que Ele projetou já é meu. Então eu vou crer no meu coração, eu vou falar com a minha boca. Eu sou justo, então eu tenho acesso às bênçãos que Deus já criou para mim nos lugares celestiais, já colocou nos lugares celestiais para mim. Eu sou justo. Eu quero terminar com um versículo de 1 de Pedro que diz o seguinte, que a palavra de Deus é viva e permanece para sempre. Então eu tenho algo dentro de mim que é vivo e que permanece, é inabalável. Então o que é que vai sustentar o meu coração com essa certeza inabalável? A palavra de Deus, 1 de Pedro diz que a palavra de Deus, ela viva ou vive. Eu tenho algo dentro de mim que vive sempre e que permanece, é inabalável. Então se eu tenho isto dentro de mim e sustenta a certeza do meu coração, vou fazer como uma mulher do fluxo de sangue. Ela disse dentro de si, ela pensou para si mesma e ela falou, se eu tocar nas vestes de Jesus, eu vou ser curada. Se eu tocar nas vestes de Jesus, eu vou ser curada. Então, o que é que agora tenho que fazer? Convencer o meu coração que tudo o que Deus falou através da sua palavra, porque eu sou justo, tudo o que Deus falou através da sua palavra, isso Ele vai realizar para mim. Quando eu agir no poder da oração, crendo no meu coração. Então eu quero deixar esta mensagem, porque uma coisa que eu tenho
reparado, e isto é uma chave para mim, eu estou a ler a Bíblia, Mateus, Marcos, etc. E esta é a chave que Deus tem trazido à minha vida nestes tempos. Porque na maioria das vezes eu falei coisas que era o diabo a falar, falei coisas que estavam dentro do meu coração, que não eram consonantes com a vontade de Deus, falei coisas que eram um distúrbio em relação à vontade de Deus, falei coisas que eram curtas, eram vazias da vontade de Deus, falei coisas que eram exageradas em relação àquilo que Deus falava. Então, o segredo é convencer o meu coração, que sou justo, que a palavra de Deus, ela é viva e permanece, e ela atrai as bênçãos de Deus à minha vida e permanecem para sempre. E essas bênçãos se realizarão quando eu convencer o meu coração que aquilo é uma certeza inabalável. A promessa de Deus é uma certeza inabalável, eu não vou duvidar, ou seja, eu não vou separar o meu coração daquilo que diz a minha boca, e a minha mente vai pensar aquilo que diz o meu coração e vai-se refletir através daquilo que eu digo, que é uma expressão de autoridade nas circunstâncias, naquilo que me envolve, naquilo que é pretendido através da oração. Eu vou terminar com o texto que Jesus falou, Marcos 11. É interessante, porque eu tenho reparado que ao longo da vida, nós cristãos temos um discurso muito miserabilista, nós temos um discurso muito voltado para a impossibilidade. É interessante que diz, tudo é possível ao que crê, não é? E também diz, para Deus nada é impossível. Então há aqui o poder da possibilidade. Para nós que cremos, tudo é possível. Para Deus, que é todo poderoso, nada é impossível. Então, se nós conjugarmos esta relação entre nós e Deus, nós podemos realizar as bênçãos de Deus em tudo na nossa vida. Eu vou terminar, Marcos 11, diz o seguinte. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebeste, assim será convosco. Tudo. Tudo. Jesus não disse algumas coisas, aquilo que por acaso pode ser, não, tudo. Mas depois há outro segredo que eu não queria pôr aqui, mas diz que e quando estiveres orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Então o segredo é, qual é a única coisa que impede a realização da nossa oração? Se nós queremos com o nosso coração e refletimos com a nossa boca, é se não perdoarmos. É se não refletirmos perdão sobre a vida dos outros que nos magoaram, ofenderam. Então o segredo é este. A chave é esta. Deus falou. E tudo se concretizou. Em Gênesis diz mais 10 vezes que Deus disse. Deus falou sempre o que estava no seu coração. Há poder naquilo que Deus diz. Aquilo que Deus diz materializa coisas. Deus continua a falar hoje à nossa vida, ao nosso coração. Aquilo que o nosso coração está cheio, aquilo que a nossa boca fala. Se nós estivermos cheios da vontade de Deus para a nossa vida e da sua palavra, há um poder dinâmico, há um poder realizador, um poder explosivo do Espírito Santo em nós, que, quando é projetado através da nossa boca, vai realizar através da oração aquilo que Deus pretende para a nossa vida. Amém? Que Deus vos abençoe e cuidado com as nossas palavras. Amém? Que as nossas palavras possam refletir sempre a vontade de Deus. É o tempo de que urge nós falarmos sempre a vontade de Deus. Até para a semana, bom domingo, boa semana, que Deus vos abençoe rica e poderosamente. Amém, amém e amém.